Hoje é 9 de setembro de 2022. Após aquele feriado em que o presidente da República sequer se lembrou de que era um dia importante para o Brasil e fez campanha política pela própria sobrevivência, daqui há mais ou menos um mês, quando nós teremos o primeiro turno das eleições. Eu não vou fazer qualquer referência a isso, porque eu jurei a mim mesmo que não estabeleceria qualquer pressuposto oriundo da minha forma de ser quanto à manifestação do presidente da República, que foi péssima no sentido de respeito ético ao passado do nosso país e na presença do presidente de Portugal. Isso faz parte da personalidade de cada qual, e ele que se vire a saber o que ele vai recolher daquilo que ele fez. Eu prefiro me lembrar de que hoje, 9 de setembro de 2022, é um prazo pouquíssimos dias anterior o prazo ao fato de eu completar 87 anos. 87 anos de sobrevivência razoavelmente lúcida nesse nosso mundo de Deus. Eu costumo chamar Deus de maioral. O maioral foi muito benevolente comigo, porque me preservou aqui no sentido de manter no meu cérebro a razoabilidade de raciocínio que me permite ficar mais um tempo combatendo nesse nosso território redondo que nós chamamos de orbe terrestre. Um grande mistério que a humanidade tem. Mas não é isso não é só isso. O 14 de setembro que vem por aí é a data em que eu faço 87 anos, com um privilégio que classifico com muito entusiasmo, como uma coincidência, porque Ketanji Brown, a primeira-ministra negra da Suprema Corte dos Estados Unidos, também faz anos no dia 14 de setembro. Ketanji nasceu em 1970, 14 de setembro de 1970. 14 de setembro de 1970 para o ano de 2022 é nessa conta meio tronitruante que o Paulo Sérgio faz, a mensuração de 52 anos, talvez. 70 a 2000 são 30, 2000 a 2022, 52 anos. Vai fazer a Ketanji Brown 52 anos. Que maravilha, a Ketanji tem idade inferior àquela da minha filha Paula Bayer, que, independentemente de ser uma procuradora da República muito atuante, no átrio do Poder Judiciário Federal, Paula é mais antiga que Ketanji Brown. Embora sendo importante, mas é apenas para se estabelecer a diferença. Ketanji Brown tem idade inferior à de uma filha minha e é ministra dos Estados Unidos. Ministra dos
Estados Unidos, nomeada em pagamento de uma promessa feita em campanha por Biden. Biden teria prometido e cumpriu. O Supremo dos Estados Unidos nunca teve uma negra a integrá-lo. Nós também não. Nós no Brasil tivemos a primeira juíza na Suprema Corte negra nunca. Temos algumas valentes e competentíssimas ministras do nosso Supremo Tribunal Federal, mas negra nenhuma. Negro nós tivemos alguns, sim, uns 2 ou 3, com a excelente participação do ministro Barbosa, que aguerridamente expulsou um advogado no tribunal, mandou expulsá-lo. Mano militare, como dizem os conhecidíssimos fautores da língua latina, expulsou um advogado da tribuna à força. Mas independentemente de qualidades que Barbosa exibiu como juiz, sim, e sendo despiciando pensar se ele era branco ou se era negro, era um juiz da Suprema Corte brasileira. Então, lá nos Estados Unidos da América do Norte, Ketanji Brown faz anos. No dia 14 de setembro, este velho marinheiro da Justiça Penal no Brasil não há de se esquecer de Ketanji Brown, é sua companheira de dia de nascimento, 35 anos depois do nascimento deste cavaleiro andante da Justiça Penal no Brasil. E se afirmava que Ketanji Brown era frágil no combate ao crime. Não se sabe exatamente qual é a manifestação dogmática ou doutrinária de Ketanji Brown tocante ao cometimento de infrações penais, mas a jovem ministra tem demonstrado muita competência no exercício dessa função augusta naquele país que disputa a liderança universal na condução dos destinos deste mundo terráqueo, disputando isto com a Rússia e com a China de olhos oblíquos, examinando o que acontece com bastante interesse e curiosidade também. Por que é que eu estou a referir-me a Ketanji Brown como a primeira juíza negra nos Estados Unidos? Estados Unidos da América pode ser redundância. Lá na América do Norte, porque eu tive 2 mães, a minha mãe Alice, lá das Minas Gerais, que era uma escultora muito talentosa, e tive também a Maria, a minha segunda mãe, que era negra, muito negra, e que serviu a minha educação e ao meu respeito pelos mais velhos, inclusive, e pela observância de princípios éticos que eu ainda trago pela vida. Maria mandava na minha casa, a minha segunda mãe negra, e era tão estimada, tão amada, que contra a vontade, aliás, posou
para que a minha mãe Alice Leite, que era polímata, Alice Leite era provida de faculdades culturais muito diferenciadas. Pintava muito bem, esculpia essa cabeça em terracota, cabeça em gesso, quem sabe, que eu tenho e trago com muito cuidado pela vida. Foi feita pela Alice sob um molde deixado pela Maria, sentada contra a vontade à frente durante muitas e muitas sessões, restando esta cabeça, ou esta fronte de uma mulher muito bonita sim, a Maria, elegante nos traços e muito valente na condução dos destinos da minha casa quando eu era pequeno e quando era quase adolescente, e quem sabe quando chegava também à adolescência. Oportunidade em que minha mãe ainda estava viva e Maria se foi para o além. Então, o dia 14 de setembro é uma lembrança para o Paulo Sérgio, correspondentemente às minhas duas mães, Alice e Maria. E, quiçá, o fato de estar vivo ainda hoje, porque eu fui aleitado, fui provido com o leite muito saudável da minha mãe, Maria da Segunda, porque Alice não tinha o suficiente para transformar o menininho em alguma coisa que valesse a pena mais tarde. Então, hoje é um dia em que eu lembro que no dia 14 eu vou relembrar com muita saudade a minha mãe Maria, a negra Maria, que me segurou no colo e que me alimentou. E lembrando também, por via de resultante, da ministra Ketanji Brown, que aos 52 anos é ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos e representando, sim, uma moeda de troca no respeito às liberdades civis e na manifestação de humanização daquela terra que está passando por problemas éticos também muito sérios naquilo que diz com a eventual punição do presidente que deixou o cargo levando segredos nucleares para casa. Aquilo há de ser disputado a ferro e fogo. Ketanji Brown vai ter o seu voto. E não há de tê-lo como uma criatura de cor, não. Há de tê-lo como uma juíza muito culta, sorridente, risonha, alegre e jovem, sim, aos 52 anos. Chegar a ministra da Suprema Corte aos 52 anos é alguma coisa maravilhosamente posta sob o entusiasmo de toda a humanidade. Eu pus o nome dessa crônica de forma muito curiosa, porque escrevi em primeiro lugar Oração para uma Negra. Oração para uma Negra é o nome de um livro famoso, ou Oração por uma Negra, talvez seja esse o nome adequado. Então, ficou Oração por uma Negra, depois em segundo lugar, Oração para uma Negra, e em terceira e última postura eu escrevi, ou por fim, Oração a uma Negra. Oração à Nossa Maria, que deve estar por aí no meio das nuvens, para que proteja
Ketanji Brown, nesse caminho que com certeza é aquele que há de torná-la muito liderante do órgão máximo da justiça dos Estados Unidos. Que Biden tenha juízo e que haja acertado na nomeação dessa única juíza negra da Suprema Corte norte-americana. E lá na Vevá.